Olá a todos e todas, vamos iniciando a nossa quinta semana da disciplina de História Geral da Imprensa. Vou começar então reforçando alguns recados, que eu passei para vocês. Eu enviei uma mensagem via Cobalto para vocês nessa semana então, falando sobre o prazo para vocês me informarem as duplas ou trios, para avaliação 3, que é a produção do artigo ou ensaio, está ali no plano de ensino ali no item avaliação 3, tem bem especificado, a gente já falou sobre isso. Eu vou voltar mais para frente a comentar sobre a característica desse texto, em que vocês vão escolher um tópico da disciplina para escrever pode ser tanto num formato de artigo, observando as normas, como pode ser um texto mais ensaístico, mais solto, até mais opinativo. Então são duplas ou trios, não vou aceitar trabalhos feitos individualmente porque as turmas estão bem grandes, a gente ainda está nesse formato do EAD, então vocês trabalham em grupo, que também já vão desenvolvendo também a habilidade de trabalhar em equipe, etc. E aí, para quem não me mandar então até o dia 12, eu coloquei esse prazo aí para o dia 12 para vocês comentarem lá no fórum que eu criei no e-aula, colocando ali o nome das duplas e dos trios de vocês. Quem tiver sem grupo, então no dia 13 ali eu vou entrar, vou pegar ali todos os grupos que tiverem ali, e aí aqueles nomes que estão na lista de presença aqui do sistema, que tiverem sobrado, digamos assim, eu vou ou formar novos grupos ou vou encaixar, se tiver uma dupla e sobrar uma pessoa, eu coloco ali e formo um trio, e aí vocês se contatem entre vocês, para fazer essa aí eu vou postar a lista final ali com o nome dos grupos. Caso alguém tenha desistido da disciplina, ou ficou ali um trio ou uma dupla, e a outra pessoa desistiu da disciplina, não respondeu, não deu sinal de vida, aí sim, aí vai ser individual, aí a pessoa vai fazer individual nesse caso, se a pessoa desistiu, não tem como, não vou reformular depois, porque está prevendo ali um número X de aluno e um número X de grupos, Então, se alguém desistiu, aí sim, aí o aluno vai poder fazer individual nesse caso, ou se for 3 e um tiver desistido, fica uma dupla, Então essa é a logística, dessa divisão. Então, só para reforçar, esse prazo até o dia 12, que vai cair na próxima semana, vocês coloquem ali no e-aula então o nome, onde eu coloquei ali o fórum, vocês coloquem ali o nome da dupla ou trio. Quem não tem não precisa botar, porque daí eu vou pegar a lista aqui dos matriculados e vou formar esses novos grupos. Então, aí vocês têm, eu vou explicar até mais, vocês, claro, já podem ir conversando, trocando ideias, pensando naquilo que vocês têm interesse em comum, para fazer, e eu vou dar uma explicada um pouquinho mais aprofundada ali no dia 6 de maio, e aí vocês vão ter, depois do dia 6, vocês ainda vão ter um mês, para entregar lá no dia 13 de junho, é o prazo final para entrega dessa avaliação 3. Já foi feito em outras disciplinas, é bem tranquilo, no geral, o pessoal entende, consegue dar conta, também não é um absurdo, no tamanho do trabalho, é mais a questão de vocês, a partir do momento que vocês mais ou menos definam sobre o que vocês vão falar, vocês começarem a ler, vocês começarem a pesquisar sobre aquele assunto, buscar material, etc, para embasar, não é um texto dissertativo só opinativo, tem que ter dados também, tem que ter a parte, claro, teórica da disciplina, então só para ressaltar isso, mas a gente vai falar mais sobre essa avaliação lá no dia 6 de maio, conforme está previsto no plano, ali no cronograma. Até porque hoje a gente tem um tema que é muito amplo, daria, como eu falo, é um tema de uma disciplina, a gente aprofunda mais até nas disciplinas de estudos literários, principalmente estudos literários 2, que está sendo mais voltado para o jornalismo literário, Então aqui são 3 itens que eu vou acabar falando mais de um deles
e os outros eu vou colocar material para vocês, porque não teria como, não dá tempo de falar sobre, né, com profundidade sobre todos eles. Então eu estou adotando essa dinâmica, lembrando que a gente está construindo, né, essa ideia que a gente falou desde o início, né, do surgimento das tecnologias, da comunicação, o surgimento da escrita, né, do alfabeto, do papel, depois da impressora, depois do surgimento do jornalismo. A gente está indo nesse processo de construção e de criação, né, das tecnologias, influenciando a sociedade em que o sujeito vive. Aí a gente falou sobre a imprensa na Europa, a imprensa nos Estados Unidos, e agora a gente vai seguir um pouco com a imprensa nos Estados Unidos, porque ela vai ter uma influência muito grande, principalmente sobre o padrão e o formato da imprensa brasileira. E nesse ponto que a gente está trazendo aqui, digamos assim, a base do que vai influenciar o jornalismo literário, não só brasileiro, mas eu diria que do mundo ocidental, pelo menos, né? Que é 3 itens, os 3 itens que estão ali. Um primeiro literário, a gente estava falando das revistas, dos muckrakers, dos penny press americanos, mas ao mesmo tempo tem dentro daquele esquema que a gente comentou dos muckrakers, que eram jornalistas que integravam grupos ativos, sociais, etc. Também havia, claro, um movimento artístico muito grande e literário, né? Tem N autores clássicos aí da literatura que são americanos desse início do século XX, né? Por exemplo, o Fitzgerald, né? Que escreveu O Grande Gatsby, enfim, tem vários outros aí, Hemingway, etc., que também foram jornalistas e tudo mais. Então a gente tem todo esse contexto, mas dentro desse contexto, nos anos 50 principalmente, vai surgir um movimento que aí sim é interessante vocês pensarem nesses conceitos de movimento e estilo, né, que são duas coisas diferentes. No caso do que vai acontecer então nos anos 50 na literatura, e de certa forma vai se expandir para a música, né, vai ter uma influência sobre várias atividades intelectuais e culturais, né, dos Estados Unidos, e vai se espalhar para o mundo, que é o movimento beat, né, que é um movimento que é classificado como um movimento porque ele tinha integrantes. Esses integrantes eles se reuniam, conversavam, tinham clubes, tinham encontros, né, os principais pontos eram Nova York e São Francisco, nos dois extremos ali do mapa dos Estados Unidos, na costa leste Nova York e na costa oeste São Francisco, ambos no norte, né, de cada costa. E teve 3 precursores, né? O mais famoso, que carrega com ele tatuado na imagem dele a palavra beat, é o Jack Kerouac, né? Autor do On the Road, porque ele escreveu nessa obra, narrando a vida dele, ele colocou ali o que era, né, essa cultura beat, que era uma coisa de desapego, de estar sempre em movimento, sempre em busca de viver coisas novas, de conhecer muita gente, de experimentar várias situações e tudo mais. E aí teve também o William Burroughs, né, que foi o outro escritor, poeta, e o Allen Ginsberg, né, que foi o poeta, né, o poeta beat. Esses foram os principais. Teve outros, né, que também foram importantes, mas os 3 mais citados são esses. E eles vão influenciar, a gente vai ver depois, no caso do Gonzo, até o jornalismo, né? Mas eles também vão influenciar na música, eles vão influenciar no cinema, em várias atividades intelectuais vai ter essa influência, né? Até na cultura, no movimento, no estilo, né? da cultura hippie, né? Que vai ser depois dos anos 70, quer dizer, é meio que um berço, né? de todos esses, digamos assim, que o movimento beat, ele dali saiu muita coisa, saiu os escritores malditos ali, como o Bukowski, que é depois, né? Então tem vários nomes que ficaram famosos nas suas áreas, que vieram inspirados no beat, né? Principalmente no Jack Kerouac. Então, por exemplo, eu falei no jornalismo Hunter Thompson, na música o Bob Dylan, né? Eu tenho aqui a biografia dele. Se você pegar essas biografias de músicos ali dos anos 70,
80, né? A maioria vai citar, né? Vai citar esses autores. Então, é importante ter essa diferença conceitual de que o movimento beat sim é classificado como um movimento, porque havia encontro, eles se encontravam para discutir literatura, para produzir, para fazer recitais de poesia, para ler em voz alta e tudo mais, né? Então, foi um movimento forte, mas que começou, né, a se dissuadir justamente no final ali, no início dos anos 60, daí começou cada um a seguir o seu caminho, mas ficou aquilo que eles produziram, que eles não tinham noção do tamanho que era, acabou servindo de fonte para muita gente beber e até hoje, né, seguir bebendo. Tanto é que eu digo assim, muitas vezes, até digo para vocês procurarem sempre as referências de vocês em relação a livros, a escritores, a jornalistas, né, porque se vocês forem falar com qualquer grande jornalista que vocês conheçam, eles vão ter referências, né? Então é importante vocês criarem as referências de vocês. E eu digo que muitas vezes vocês trazem referências novas pra gente, né? Às vezes aparece alguém, eu quero fazer um TCC sobre um livro reportagem X que eu nem conhecia, né? E eu vou ler, putz, realmente é um material muito bom. Mas geralmente quando a gente vai ver esse pessoal até mais contemporâneo, a maioria foi beber na fonte lá dessa galera aí desse anos 60, 70, 80, né? Então se vocês verem entrevistas, né, Caco Barcelos vai citar o pessoal do New Journalism e assim sucessivamente. E o pessoal do New Journalism, eu estou fazendo essa ponte aí porque o pessoal do New Journalism também vai beber da fonte do movimento beat, né, de certa forma. Então eles conheciam, né, aquele tempo também que a literatura ela tinha um poder, um status, né, midiático assim, que hoje acho que já não existe mais, né? Então, com as N tecnologias, N programas de entretenimento, é muito mais difícil hoje um escritor se tornar famoso por ser escritor do que, né, era naquele tempo, né, digamos assim, os escritores tinham meio que esse status de estrelas, né, que hoje em dia já não tem mais. Então, estou citando aqui, começando citando o movimento beat por conta dessa influência que vai ter em todos esses outros que vieram na sequência, né, dos anos, principalmente anos 50, até final dos anos 50 e início dos anos 60. Depois o Burroughs vai lá entrar na onda dele, vai lá fazer as loucuras que ele fez e tudo mais. O Jack Kerouac entra numa vibe mais de zen, budismo, etc. Então cada um vai, o Allen Ginsberg anda lá até com os Hells Angels, ele aparece no livro do Hunter Thompson, né, sobre os Hells Angels, no livro reportagem dele, né, então cada um vai seguir seu caminho, mas isso que eles fizeram juntos acabou ficando, né, então acho que esse é um ponto importante para se pensar. E o principal livro assim é o On the Road, né? Claro que tem muito, até eu escrevi uma crítica mais recente quando eu reli o On the Road, de que claro tem a questão da idade, né, deles ali, eles eram todos jovens ali com 20 e pouquinhos anos, então também é uma coisa característica, né, da idade de querer estar em movimento, querer sair, querer experimentar, querer conhecer um monte de gente. Só que ele botou tudo isso em palavras, né, um ritmo alucinante, assim, a narrativa, né, então ele tá em Nova York, Denver, viajando sempre, pegando carona, etc. E depois eles também vão ficando mais velhos e vão diminuindo o ritmo e cada um seguindo, de certa forma, o seu caminho. O Dodô Azevedo, jornalista brasileiro, refez a trajetória do Jack Kerouac logo após os 11 de setembro. Ele escreveu um livro Fé na Estrada, né, que apesar do título, quando eu vi assim, eu comprei até o livro numa feira do livro aqui em Pelotas, quando eu vi na banca, eu achei que era algo de religião, e aí eu fui ler o resumo, e aí que eu vi que ele era sobre literatura beat, né, eu comprei, e de fato é um livro muito bom, assim, um tributo ao que o Kerouac fez, assim, ele conseguiu fazer algo autêntico, né, ele não quis imitar, ele fez a história dele, claro, fazendo a referência ao Kerouac, mas até com cenas engraçadas, assim, meio que mostrando como a cultura beat, assim, ela deixou rastros, mas ela meio que também se perdeu, né, ao longo da história por conta das mudanças, né, de legislação, etc. Por exemplo, eu também cheguei a fazer, mas eu não segui estritamente a rota do Kerouac. Eu cruzei
de ônibus, primeiro Nova York até San Diego, né, parando nos lugares, ficando alguns dias, etc. Na ida e na volta, daí sim, daí eu voltei de carro, mas também segui meu caminho, passei por Denver, entrevistei ali a viúva do Hunter Thompson, a Anita Thompson, estava, enfim, recolhendo material para minha pesquisa de doutorado, né, tive um encontro com o professor Henry Jenkins, da Cultura da Convergência, aí, quando passei por Los Angeles, enfim, fui indo, e aparecia nas estradas, por exemplo, placas, né, com o sinalzinho da carona e o, né, proibido pedir carona, quer dizer, hoje não teria como, porque seria preso, né, o Jack Kerouac e toda a turma dele, porque era comum, era uma coisa da cultura da época, andar de carona pra cima e pra baixo. Eu cheguei a pegar isso nos anos 90, tipo, no Brasil, assim, claro que interior principalmente, mas hoje na legislação em alguns estados é proibido pedir carona, né, nos Estados Unidos. Então tem coisas que não tem como, né, se repetir hoje, né, por questões legais até, né, de certa forma. Mas vamos dar uma acelerada aqui. Eu apresentei todo esse contexto para vocês mais ou menos terem uma ideia do que foi o movimento beat, né? Teve toda essa influência. Claro que teve questão de cultura das drogas, foi período pré HIV, por exemplo. Então tem o livro do Gay Talese, A Mulher do Próximo, que mostra assim esse lado, por exemplo, da libertação sexual dos anos 60, 70, né? Então, enfim, aí só para vocês, né, entenderem todo o cenário que tava ali, em que surgiu isso e isso foi desenvolvido. Aí, claro, a minha sugestão para vocês é que em algum momento da trajetória de vocês leiam, então, né, principalmente o On The Road, se vocês quiserem entender mais o que foi o movimento beat, né? Tem um livrozinho da LPM também que conta, né, que é a parte da... É um livro, tenho ele aqui, mas agora não sei exatamente onde, em que conta ali, né, um livro sobre o movimento beat, que vai contar o Burroughs foi o fulano, vai contar uma mini biografia de cada um deles, né, também serve como base, aí sim, se alguém quiser, teoricamente, depois escrever sobre isso. Mas aí a gente vai pro Gonzo, né? Porque o Gonzo foi o lado, a vertente do jornalismo, né? Ele foi o que mais bebeu da fonte do beat para escrever, para criar o jornalismo Gonzo. Mas no caso do Gonzo foi o lado da leitura, né? O Hunter Thompson, ele lia muito Fitzgerald, gostava muito do Grande Gatsby, até porque a história começa lá em Louisville, que é a cidade natal dele. Mas nas cartas que ele troca, e que eu tenho aqui o volume de cartas dele, os 2 volumes em inglês, que é todas as cartas que ele trocou, né, com pessoas, amigos, familiares, outros escritores, jornalistas, ele comenta em determinado momento isso, de que ele fez mais ou menos o que o Kerouac fez, mas o Kerouac botou literatura no nome, porque se botasse jornalismo não ia vender, ninguém ia ler, né, e o Thompson ficou com a parte com o título do jornalismo, mas os dois fizeram mais ou menos a mesma coisa. Se pegar Medellín, Las Vegas e On The Road, tem várias semelhanças, assim, né? Claro que eu digo que o Hunter Thompson, ele jogou a vida dele na literatura, no jornalismo, né? Na literatura e no jornalismo. Mas eu vou pular, né? Eu coloquei aqui, eu tenho o meu livro sobre o jornalismo Gonzo, que foi resultado da minha tese de doutorado, publicado pela Insular, né? Eu não tenho esse material em PDF para disponibilizar para vocês, mas eu vou colocar então um artigo, né, sobre a adaptação da obra do Hunter Thompson para o cinema, porque de certa forma dá um panorama do que se transformou, né, a imagem do Hunter Thompson, até a parte da caricatura, porque eu faço essa contextualização. É uma revista, um artigo que foi publicado na revista Sessões do Imaginário da PUC, Rio Grande do Sul, em que dá para vocês entenderem aqui, né, de certa forma, o que foi, né, o que foi o jornalismo Gonzo e tudo mais. Mas é aquela história que também eu sempre falo, até eu escrevi isso na minha coluna que vai sair no Diário Popular amanhã, né, no sábado, que muitas vezes alunos procuram querendo fazer algo Gonzo e tal. O básico é primeiro ter lido alguma coisa do Hunter Thompson, né? Eu lembro que eu vou colocar daí o primeiro capítulo do Medo e Delírio em Las Vegas, para vocês terem uma ideia do que é esse estilo do Hunter Thompson, né? Do jornalismo Gonzo. Porque aconteceu comigo até em uma oficina que eu ministrei no Interconsul lá por 2012, 13, em que eu falei, né, sobre jornalismo Gonzo e claro, eu via que os alunos ficavam tentando imaginar, etc, mas a hora que eu
levei, né, cópias de trechos dos livros do Hunter Thompson e dei para o pessoal ler, aí eles agora eu entendi, né, o que tu estava querendo dizer. Então eu vou colocar esse artigo, né, e o primeiro capítulo do livro do Hunter Thompson, né. Como eu falei, a gente aprofunda mais, né, principalmente na disciplina de estudos literários. Bom, já foi mais da metade, então a gente agora vai para o New Journalism. Eu vou colocar os slides aí para vocês, que tem um resuminho. Porque o New Journalism foi diferente do Beat, porque ele não foi um movimento. Ele começa a surgir no final dos anos 60, início dos anos 70, mas ele começa tipo, meio que brotar assim. Vários jornalistas começam a produzir um tipo de jornalismo mais literário, mas sem um falar com o outro, sem um combinar com o outro, né? Então é esse pessoal que vai ficar conhecido como New Journalism. Então os autores, Marcelo Bulhões, que é da área da literatura, e outros professores, pesquisadores, vão classificar o New Journalism como estilo e não como movimento. Então se algum dia vocês forem citar em algum artigo, citem como estilo, né? O estilo do New Journalism, não como movimento, porque não, o Tom Wolfe, que foi o cara que abraçou o nome, ele mesmo comenta isso. A gente não se, ele era um autor, né? Foi um dos principais autores desse estilo, e ele mesmo coloca no livro, num texto dele, que o New Journalism não era um movimento porque eles não se reuniam para discutir literatura, para um discutir o trabalho do outro, etc., como faziam os Beats, né? E então cada um escrevia seu estilo, eles se liam, né? Mas eles não necessariamente se comunicavam entre eles. E o Tom Wolfe foi quem abraçou, porque justamente em 1973 ele publica um manifesto, então, assumindo essa nomenclatura do New Journalism, né? Porque vários outros autores que foram incluídos e que praticaram esse jornalismo literário nos anos 70 americano, eles não queriam, mas daí é problema deles se eles não queriam, porque eles acabaram entrando, o nome deles ficou marcado, né, dentro desse tipo de jornalismo, como por exemplo o Truman Capote, que escreveu o livro que é a Bíblia para muitos do New Journalism. Quando se fala em New Journalism se remete ao A Sangue Frio, né, como uma referência. Mas ele dizia que não, ele dizia que ele que nem era jornalismo, que era um romance de não ficção, né? Mas independentemente disso, as características desse romance de não ficção foi característica daquilo que a gente está falando aqui de New Journalism, né? Então o Hunter Thompson e o Truman Capote também estão incluídos, vários outros, o Gay Talese também, né? O Wolfe escreveu: nenhum dos jornalistas do seu tempo sonharam que nada que fosse escrever para jornais e revistas provocasse tamanho trevelinho no mundo literário, causando pânico, tirando do romance o trono de gênero literário número 1, inaugurando a primeira novidade da literatura americana em meio século. Quer dizer, já existia, até eu coloco, agora não me recordo se na dissertação, na tese, né? O New Journalism não tão new assim, né? Porque Hiroshima é anterior, é anos 40, né? Então não é tanto assim, né? Tem muitos livros, muitas obras que são obras literárias de não ficção e que são grandes reportagens e que fizeram história muito antes, né? Mas ali talvez foi quando se alguém disse: não, isso aqui é jornalismo literário, né? Esses textos de não ficção passaram a competir, de certa forma, naquele momento com os livros de ficção, né? Então as produções de reportagem, livro-reportagem, de romance de não ficção passaram a, digamos assim, a frequentar as listas de best-seller, né? Jornalistas querendo utilizar muito as técnicas da ficção, né? Outra coisa que eles obtinham muito, eles visavam obter muito a consagração literária e não enquanto repórteres. O meu orientador lá da New York University, o Robert Boynton, tem um livro dele que infelizmente não tem traduzido para o português, que é The New Journalism, né? Que seria os novos jornalistas do New Journalism, né? Os jornalistas literários contemporâneos, em que ele entrevistou né, vários autores contemporâneos, mas vários também são os caras que produziram lá nos anos 70, e aí quando ele fez lá nos anos 2010, por aí eles já estavam velhinhos, né? Então tem tanto novos quanto não tão novos assim, mas o que eles vão apontar, muitos deles, é isso, é que naquele tempo muitos escreviam livros-reportagens, que é o que hoje a gente chama de livro-reportagem, romance de não ficção, mas querendo se tornar famoso pela literatura, né? Pelo ato de ser escritor. E hoje, né, de uns tempos para cá, se busca uma consagração até no jornalismo, né? O cara
escreve um livro-reportagem e para ser uma referência na reportagem, né, no jornalismo. Por exemplo, Caco Barcelos, o Abusado, Rota 66, no caso do Brasil. Né? Então mudou um pouco o foco. Claro, se abriu espaço para todo mundo, né? Então teve essa mudança no contexto social mesmo. O Wolff foi doutor em estudos literários, em estudos americanos em 1957, ele entrou no jornalismo em 62, né? Em 62, depois de uma xícara de café aqui e ali, cheguei ao New York Herald Tribune. Aqui é o meu lugar, olhava a sala local, né, do jornal, 100 míseros metros ao sul da Times Square, com uma sensação de perplexa felicidade boêmia. Ou isto aqui é o mundo real, Tom, ou não existe mundo real. Então eles foram buscar, né, nas ruas, né, as histórias, e beberam dos anteriores. Na verdade, ninguém reinventa a roda, né? Sempre as gerações vão estar, né, se inspirando nas anteriores, porque teve o Joseph Mitchell, que escreveu muitos livros, muitos textos de reportagem literários anteriormente. Ele foi um dos principais autores, tanto é que o professor Boynton trabalha muito com ele lá na disciplina de jornalismo literário, na New York University, porque ele foi, digamos assim, o repórter das ruas, né, de Nova York, que contava a história, o que depois a Eliane Brum, de certa forma, foi fazer aqui em Porto Alegre, né, contava a história do mendigo que morava na rua, no Washington Square, lá que fica na frente da New York University, contava a história do bêbado do boteco, da prostituta, do boteco lá, dos descendentes de irlandês que chegaram em 1800 e pouco e que vai passando de geração em geração até hoje. Até eu fui, né, nesse um lugar muito, foi frequentado pelo Kerouac, depois pelo Thompson, e está lá até hoje, né? E ele contou a história desse boteco aí em reportagem. Então, né, é anterior, e esses jornalistas dos anos 70 também vão beber da fonte dos que produziram algo parecido antes. A Joan Didion também é uma autora que tem documentários sobre ela, tinha na Netflix, não sei se ainda está, né, que também tem, enfim, N produções de reportagens literárias, né, que marcaram e que influenciaram esse pessoal aí dos anos 70. O Wolff se depara com dois tipos de jornalistas naquele tempo: aqueles que corriam para obter o furo jornalístico a qualquer preço, quer dizer, hard news, e aqueles que seriam os escritores de matérias especiais, né, que fariam isso que a gente chama hoje de jornalismo literário. A Joan Didion, por exemplo, ela viajava, né, para os lugares sobre a qual escreviam. Tem um texto ali, eu tenho a coletânea da obra completa do Joseph Mitchell e da Joan Didion, que são os dois autores que o Boynton trabalha muito lá na New York University, que na verdade é um curso de mestrado em jornalismo literário que eles têm lá. E tem num desses textos, ela, por exemplo, ela conta a história da mística de Las Vegas, né, por que as pessoas vão casar em Las Vegas, etc, né. Ela vai colocar até essa implausibilidade geográfica reforça o sentido de que o que acontece lá não tem nenhuma conexão com a vida real, mas ela faz toda uma reportagem literária desvendando isso lá nos anos 50, 60, né? O surgimento, né, dessa cultura do que hoje é, né, que tem filme, o Medellín em Las Vegas mesmo, do Hunter Thompson, tem Despedida, como é que é, Se Beber Não Case, que eles vão para Las Vegas, tem 1000 filmes aí explorando essa, tem episódio do Friends que a Rachel e o Ross se casam lá em Las Vegas, e daí tem também essa coisa de, se foi lá não valeu, etc. Só que ela explorou toda essa cultura numa reportagem lá dos anos 50, 60. Então, a história do New Journalism. Em 62, o Gay Talese publica na Esquire reportagem perfil sobre o boxeador Joe Louis. Está no livro dele, Fama e Anonimato, essa reportagem. Enfim, aí vocês podem ler aqui, porque acabou ficando bastante texto, então não vai dar tempo de eu ir lendo aqui, comentando, né? Então vocês podem ler mesmo aqui os slides, também tem as características, né? Porque senão vai estourar aqui os 30 minutos, e aí meu celular corta automaticamente o vídeo. E sempre que eu ponho 2 vídeos, eu vejo que o segundo vídeo quase ninguém assiste, né? Então, vou colocar esse material, né? Vou colocar também aqui no último slide, tem algumas obras que vocês podem ver. E vou colocar esses 2 links que também estão no último slide, né? Com entrevistas, uma com o Gay Talese e outra com o Tom Wolff, né? O Gay Talese, para mim, é um dos melhores. Até eu assisti também uma palestra dele lá, que ele deu na New York University. E tem várias peças clássicas. Ele escreveu Reino e Poder, que conta a história do New York Times, A Mulher do Próximo, que eu já citei aqui.
o Frank Sinatra Has a Code, né, que ele escreveu uma biografia do Frank Sinatra sem entrevistar o Frank Sinatra. Na verdade, é uma das reportagens que está na coletânea, que em português está publicada como Fama e Anonimato, né? Então, enfim, são peças assim que, se vocês lerem, só vai trazer, né, coisas positivas para vocês, para o texto de vocês, para pensar em pauta, para vocês verem que às vezes a pauta não precisa ser necessariamente a vinda do presidente para a cidade, etc. Né? Pode ser, a pauta pode ser algo que está acontecendo ali no bairro, né? Uma história curiosa, enfim, realmente abre a percepção de vocês enquanto jornalistas. E como eu falei, às vezes tem grandes pautas, por exemplo, uma Copa do Mundo, em que tu tem às vezes umas produções, eu vou usar a palavra aqui, medíocres, assim, né, para cobrir grandes acontecimentos, e às vezes tem aqueles repórteres que fazem aquelas matérias que tu tem. No meu tempo eu gravava em fita VHS e guardava, né, mas que tu tem vontade de pegar e guardar, assim como no texto, assim como na fotografia mesmo, assim como no vídeo, até mesmo no áudio. Então, o que vai diferenciar, quando tu vai falar com esses grandes jornalistas, a maioria deles vai ter essa inspiração literária por trás, né? Pode ser do pessoal do New Journalism, mas às vezes pode ser até mesmo da literatura, né? Então eu só estou dando aqui para vocês essas sugestões, né, para vocês procurarem e lerem alguma coisa, para dar um repertório maior para vocês na hora de vocês fazerem as próprias produções. E claro, aqui é a disciplina História Geral da Imprensa, então são personagens que estão, o nome deles vão sempre aparecer quando se contar a história da imprensa contemporânea, ou enfim, do jornalismo desde o seu surgimento até hoje, porque marcaram, influenciaram, etc. Tá bom? É isso por hoje, voltamos na próxima semana então.